Olá, espero que esteja tudo bem com você. Nessa aula eu vou passar um gráfico que eu recebi hoje, essa noite, explicar um pouco sobre pilares de luz e também sobre os índigos. É uma introdução, na verdade, sobre esse tema índigos e os tipos de índigos e suas missões. Foi passado para mim sobre pilares de luz incandescentes e sobre esferas concêntricas. Como que eu recebo essas informações? O primeiro meio, que tem sido o principal até então, é através de Exha Chayana, que é uma mulher que está encarnada, uma norte-americana, que passa sobre ciência queilôntica. Passa os gráficos, ela ensina e faz as ativações de DNA. E algumas coisas eu tenho recebido diretamente. Eu recebo através do meu DNA. Vem como impulsos elétricos, como um pacote de dados que depois eu tenho que abrir e entender o que foi passado, como essa noite aconteceu. Eu estou passando isso aqui porque faz parte da aula, para você entender como que os seres crísticos, os mentores, professores e guardiões crísticos passam as informações para nós. Muitas vezes eu estou, por exemplo, meditando e escuto o zumbido e eu sei que um sinal, um apito, eu sei que eles querem me enviar algo. Eu abro, recebo o pacote e depois eu faço a abertura do que está lá dentro. Ou eu faço na hora, dependendo da situação. Às vezes eu preciso trabalhar alguma frequência para entender o que foi enviado. Então, essa noite eu voltei para o corpo, fiz a anotação sobre os pilares de luz incandescentes, especificamente sobre o nono pilar. Tá? Eu estou recebendo aqui a orientação das minhas identidades mais elevadas, que é para passar sobre isso, o nono pilar. E sobre as esferas concêntricas. Eu anotei, voltei a dormir e depois eu pesquisei sobre isso. Fiz a pesquisa, entendi algumas coisas e depois eu continuei a trabalhar a minha energia para montar isso aqui. Tá? Então, isso aqui, esse gráfico central, esse central aqui, eu que montei. Esse daqui eu recebi da Yesha, esse gráfico, e esse aqui também, que eu vou explicar. Agora, esse aqui eu que montei, que é o que eu vou passar para vocês. No processo de descida, de experienciação da matéria, nós temos a criação a partir das entidades geomânticas. São entidades ascensionadas. Esses seres criam a partir da oitava dimensão, desse centro aqui, olha, da sobre-alma, que é a nossa mente monádica. Cada uma dessas esferas, nós temos uma mente, nós temos uma dimensão, uma mente, nós temos universos harmônicos, conjuntos de universos harmônicos e também identidades. Só tirar isso aqui que está me atrapalhando. Eu acho que nem aparece para vocês aí, aparece só para mim, a ferramenta que eu uso aqui para gravar as aulas. Então, nós temos aqui esferas concêntricas, que é o que eu recebi. É isso aqui, olha, esfera dentro de esferas. É essa árvore, a grelha catara, só que através de uma outra perspectiva. Esferas dentro de esferas. Nós temos duas perspectivas aqui. Uma visão de ir para fora, de expansão na matéria, e nós temos um outro tipo de expansão que é ir para dentro, que é o interno, que é a ascensão.
voltar para dentro, voltar pelo núcleo, que é o processo que nós estamos passando agora de evacuação crística, evacuação desse sistema, dessa matriz temporal. É um processo de ir para dentro. Então, depende do que nós vamos trabalhar. Eu vou avançar aqui só um pouquinho para mostrar isso. Agora eu falo sobre esse outro gráfico que eu coloquei aqui. Quando nós vamos falar sobre os corpos, sobre os chakras, nós temos essas esferas para fora, os nossos corpos. Mas o que eles me passaram hoje é o inverso. Então, os nossos corpos, nós temos camadas que vão para fora, mas essas camadas que vão para fora nos conectam dentro. Realmente, despertar da consciência é um pouco subjetivo, porque nós estamos falando de sentimento e ao mesmo tempo que é tangível, que tem uma estrutura tangível, mas vai depender da percepção, vai depender da consciência. Que é isso aqui, olha só. Nós temos a primeira, segunda e terceira dimensões, a identidade encarnada. Mente subconsciente, inconsciente e mente racional. A pessoa que está trabalhando essas três mentes tem uma perspectiva diferente de uma pessoa que está trabalhando as mentes da quarta, quinta e sexta dimensões. É aqui que entra os índigos. É neste ponto. A raça humana nasce, neste momento, nasce com os três primeiros fios de DNA, correspondentes à primeira, segunda e terceira dimensões. E os seres índigos, a raça índigo, nasce com o sexto fio de DNA ativado, que é esse aqui, ó, da identidade alma. E depois começa a trabalhar, depois é isso mesmo, começa, né? Começa o trabalho de ativação dos fios 5 e 4. 4 e 5, 5 e 4, enfim. Aqui não é importante a ordem, mas o entendimento. Então, os seres índigos nascem com o sexto fio de DNA. A matriz humano-angélica tem uma matriz de DNA com 12 fios. E os índigos têm de 24 a 48 fios de DNA. É uma matriz que consegue ancorar maior quantidade de energia. Isso não significa que os índigos sejam melhores do que os humanos. Significa que eles conseguem ancorar mais luz para. Aí é que entra aqui o que eu recebi, que é o pilar de luz incandescente. Receber a luz para iluminar o ambiente que está. Vamos usar a seguinte analogia. Imagine-se na sua casa à noite. Você chega do trabalho, certo? Você quer fazer comida, você está com fome. Você vai fazer uma janta. Tá à noite, já umas 8 horas da noite. Tá tudo apagado e você precisa acender a lâmpada da cozinha. Você vai lá no interruptor, acende a lâmpada e ilumina. Com aquela luz ali, você consegue pegar o alimento na geladeira, pegar lá o tomate para fazer uma salada, pegar outra coisa que você queira, ir no armário, pegar a faca, descongelar feijão, lavar o arroz, você consegue fazer a sua comida. Mas você precisa fazer, você precisa pegar o alimento, você precisa decidir o que você quer comer. Você precisa vigiar para não queimar, seja se é um assado, você vai colocar na air fryer, no forno, se vai fazer no fogo do fogão, você tem que olhar, você tem que estar presente. Mas a luz serve para iluminar, fica muito mais fácil. Às vezes você até consiga cozinhar no escuro. Às vezes você até consegue. Você desenvolve essa habilidade. Por quê?
os nossos olhos acostumam com o escuro, passa um tempo ali já não está tão escuro, você enxerga uma penumbra. Você faz até alguma coisa, mas não é mais difícil? É mais difícil. Você corre o risco de cortar o dedo, meio que você tá vendo a mão ali, mas você não tá vendo direitinho, você não tá vendo se o arroz começou a queimar, você tem que estar mais atento ainda, você gasta muita energia. Você fica em dúvida, será que é assim? Será que não é? E é a mesma coisa com os índicos, a missão dos índicos, que é iluminar. O índigo não vai fazer por você, tá? O que eu sinto te passar é bem isso, que muitas vezes nós confundimos isso. Ah, se tem um índigo ali, né? Os mais famosos, vamos falar dos índigos famosos. João Batista, Jeshua, enfim, vamos falar desses dois aqui. João Batista e Jeshua. Ah, se tem eles, né? Eu posso ir lá e conversar com eles, que eles vão fazer por mim, que eles são índicos, eles têm uma matriz de DNA de 48 filamentos, né? Assim, tá cheio de energia, eles têm conhecimento, eles sabem sobre cura, então eles podem me curar. Mas na realidade, não é assim que acontece, porque a lâmpada, a luz, foi feita para iluminar e não para fazer o seu trabalho, entende? Isso aqui é realmente importante neste momento. Porque eu fui estudar o que que é uma lâmpada incandescente, porque me passaram isso. Me passaram desse jeitinho que eu anotei no meu celular. Peguei as notas assim, meio que dormindo, e falei, eu preciso anotar isso aqui. Nono pilar de luz incandescente e esferas concêntricas. Eu anotei, fui pesquisar. Esse pilar de luz incandescente está relacionado àquela lâmpada antiga que Thomas Edison criou. Na verdade, ele conseguiu fazer funcionar, tá? Porque tiveram outros inventores que estavam testando, mas não conseguia comercializar. Eu aprendi isso hoje. E ele que ficou famoso, né? Porque ele conseguiu mesmo fazer funcionar, então tá tudo certo. Mas outras pessoas estavam também fazendo os testes. Como que funciona essa lâmpada? Ela consegue captar energia elétrica e esquentar, aquecer. E no seu aquecimento, ilumina. E isso aqui vai de encontro aos ensinamentos da Ordem Esmeralda, da Aliança Guardiã, sobre a função, a missão dos índigos. Por que que eles estão encarnando na Terra cada vez mais neste momento de transição? Porque eles são conduítes de energia. Eles conseguem, por conta do DNA, da matriz de DNA, ter mais fios, eles conseguem captar mais energia, certo? Captar mais energia para iluminar as pessoas. E nem, na verdade, não é, né, nesse sentido de eu vou fazer para você. Significa de iluminar o ambiente, para as pessoas se enxergarem, para as pessoas fazerem um almoço, para as pessoas conseguirem estudar. Imagina estudando no escuro. Então, o índigo consegue acender essa lâmpada. Ele acende a lâmpada da sua própria consciência, ensina o que ele está vendo, a percepção dele, e as pessoas que estão ao redor, que estão no ambiente, começam a ter uma percepção diferente. Mas essas pessoas precisam agir. Essas pessoas precisam estar dispostas a se curarem, a liberar a energia do passado, essas coisas, sabe? De ressentimento, melhorarem como seres humanos, a forma de se enxergar, porque a lâmpada não consegue fazer para nós. E os índigos são lâmpadas, são pilares de luz incandescentes. Eles recebem as frequências vindas de dentro,
certo? Vindo dos mundos interiores, que é algo muito interno, e transmite isso, porque nós estamos falando de conexão com a fonte criadora, que é aqui, ó, através do átrio semente central. Quem não pegou as outras aulas, eu vou colocar aqui em algum lugar desse vídeo, no final ou no card, a playlist, que lá eu falo sobre a grelha catara, sobre geometria sagrada, algumas coisas que eu estou aprendendo agora, que eu descobri e estou repassando, tá? As informações que eu recebo, eu estou repassando. Então, nós temos aqui esse. É como se fosse um fio mesmo do poste da eletricidade. Nós temos uma fonte e cada plataforma, assim fica bem simples de entender. Cada plataforma nós temos um pilar de luz incandescente que consegue atingir o seu máximo potencial dentro daquela posição e transmite a energia mais para frente para outras pessoas e vai transmitindo e vai transmitindo. E aqui eu coloquei, eu vou devagar porque são vários detalhes que eu tenho que passar para ficar fácil a compreensão. Aqui eu coloquei os 4 pilares da chama Amória. O terceiro, o sexto, o nono e o 12º. Esses 4 pilares aqui, ó, eles estão destacados, eles estão diferentes. Esses pilares estão aqui. Então, nós temos os 2 diagramas que fica fácil o entendimento, tá? Nós temos aqui a grelha Catara, que tem essa visão, né, do todo, dos sinestes separados, e aqui nós temos as esferas concêntricas, que são esferas dentro de esferas. Imagina esses círculos aqui, olha, o Kirache no centro, ainda tem mais coisa aqui, tá? É porque nessa aula eu vou passar só isso, mas tem mais coisa. Dentro do Kirache tem mais camadas, mais esferas, porque o processo agora todo é voltar para dentro. Então, isso aqui, esse diagrama, é para facilitar o processo, para você visualizar e falar assim: ah, agora eu já sei para onde que eu tenho que ir. Eu tenho que ir para esse caminho aqui de dentro, certo? Nós vamos fazer o processo todo pelo núcleo da Terra. Porque nós temos aqui, no caso, esse diagrama, ele simboliza a estrutura de uma família de alma, da sua estrutura, certo? Você tem uma identidade ascensionada, mas para você acessar essa identidade, você próprio tem que ascensionar. Não basta você falar, eu quero, eu sou, eu sei que eu tenho. Por quê? Se tiver muito pesado o seu campo, você não consegue acessar. E até porque existem hologramas que bagunça a nossa mente, são hologramas de ilusão, que nós nos vemos como pequenos, que nós não conseguimos, e não é bem assim, tá? Inclusive, quando você se vê como um pilar de luz incandescente, não significa que você é maior do que os outros. Significa que essa é a sua missão é iluminar, é ser luz para os outros. Ser luz não é fazer pelo outro, tá? É simplesmente passar a mensagem, transmitir, porque todas essas informações que estão sendo passadas pela Iesha, pelo complemento dela, que o nome dele é Michael, eu acho que tem um outro orador dos oficiais, os 3 oficiais, e outras pessoas que agora estão tendo contato com os guardiões, como é o meu caso. O que eu ia falar? Eu esqueci. Então não é para falar isso agora. Pronto, quando eu esqueço. Ah, não, lembrei. Lembrei. É assim: o que está sendo passado é uma tradução. É uma tradução. Ah, me passaram isso aqui.
essa é a tradução. Agora, existem momentos que aí já vem o achismo da Aline, tá? Então é importante diferenciar isso. Uma coisa é transmitir a informação, ler, você recebe o pacote de dados e fala assim: olha, me passaram isso aqui. O nono pilar de luz incandescente, me passaram esferas concêntricas. E eu tenho que passar isso para vocês e eu vou explicar aqui. Aí, no momento do achismo, sabe? Que aí já é o meu ego, é a minha experiência. Aí eu falo, olha, isso aqui eu acho que é assim, a minha experiência me mostra isso, porque existe uma diferença aqui. Então, na hora de ser o pilar de luz, é realmente deixar a informação passar, tá? A informação vem e passa. Aí, como que a pessoa vai receber quem está aqui na frente, né? Que está no campo, você vê que o campo expande. São as pessoas ao redor, só você imaginar aqui. São pessoas, pessoas que estão evoluindo, pessoas que estão fazendo integrações. Todos têm a capacidade de chegar aqui no centro e ocupando seus lugares. Se a sua missão é como um pilar de luz, ok? À medida em que você vai recebendo as informações de forma mais pura possível, quando você recebe a informação de forma mais pura, realmente direta da fonte, você relembra disso, mas não é que a pessoa te faz lembrar. É você que recebe a energia, porque esses pilares estão conectados ao Espírito Santo, é a energia da fonte criadora, que é a chama Moria, tá? E a Moria significa amor divino infinito. É muito bonita, em Anunnaki. Então, esses pilares só passam a mensagem. E aí você, com toda a sua capacidade, como filho do Criador, da fonte criadora, Deus, Pai e Mãe, você recupera a sua força e ocupa o seu lugar. Não tem como ninguém falar para você qual que é a sua posição aqui. Não tem como, tá? Não tem como falar assim, ah, você é o décimo segundo pilar, você é o sexto, você é o terceiro. Não tem como. Ou você não faz parte desses pilares, a sua missão é outra. Não tem como ninguém falar, nem quem está ocupando esses pilares aqui, nem quem está aqui, nem quem que tem outras identidades mais elevadas, né? Nem quem está ocupando o pilar de ECA, de identidade ECA, porque pode vir filtros da pessoa, do ego, aí pode cair no achismo, no palpite, e mesmo que a pessoa tenha boa intenção. Por quê? Deus, fonte criadora, trata os seus filhos como iguais. Então, a mesma capacidade que um avatar tem de receber as informações, você também tem. Se hoje ele está ocupando essa posição, é porque ele trabalhou algo antes. Ele fez o processo dele. Tem um motivo por trás disso. Não é um mero acaso. Porque nós estamos em uma matriz temporal de livre-arbítrio. E isso implica a lei da reciprocidade. Aquilo que eu faço volta para mim. Então, se uma pessoa está ocupando essa posição é porque ela desenvolveu para isso, foi treinada, aprendeu e não é maior ou menor do que ninguém e tem a sua responsabilidade, tá? De passar essa informação da forma mais pura. Então, o ego é muito trabalhado nesse sentido. Por que que essas informações estão sendo passadas? Para te ajudar a recuperar sua memória, você que vai recuperar isso. Para quem quer fazer o processo de ascensão, vai facilitar. E também, o que mais? Não é isso. Tá, outra situação aqui.
Esses pilares de luz, tá vendo que eles ficam aqui, quando você vai colocar nas esferas concêntricas, eles ficam entre espaços. Nós temos aqui, olha, primeira, segunda e terceira dimensões, identidade encarnada. Aí nós temos uma estrela aqui que representa um selo, que é esse mesmo quadradinho aqui. Porque na hora de fazer a integração com as dimensões dos universos harmônicos, nós precisamos abrir esse selo. E para fazer a abertura desse selo, nós precisamos de códigos genéticos, nós precisamos do DNA. Por isso que é importante o trabalho dos índigos neste momento, por conta do selo, tá? Por conta desse selo aqui. Tá vendo? Olha só. O índigo tem um sexto fio. Mas isso não significa que todo índigo vai ocupar o sexto pilar de luz incandescente. Não significa que ele vai ocupar necessariamente essa posição. A partir desse fio aqui, do sexto fio, ele pode integrar isso aqui e ir para a posição dele de terceiro pilar, ou ele pode subir para o nono, para o 12º, ou até mais para dentro aqui. Vai depender mesmo da missão do índio. E nós temos vários tipos de índio. Nós vamos ter outras aulas mais adiante. Mas no momento é que eu tenho que passar isso aqui, que é a introdução para você entender, senão você vai ficar perdido, você não vai saber o que está sendo falado. Então, nós temos essa situação, tá? Não significa que todo índigo vai ocupar a sexta posição. E não tem essa coisa de melhor ou maior, porque são todos complementares. A ativação do DNA é abrir as cartas de fogo ou letras de fogo, que é simbolizado por esse diagrama aqui, tá? O triângulo que aponta para cima, base magnética, o triângulo que aponta para baixo, base elétrica. Então, à medida que nós equilibramos o feminino e o masculino, nós temos letras de fogo, aí já implica toda aquela questão do feminino invertido, fazer essa despolarização para entrar em unidade. Então, quando nós vamos juntando essas cartas de fogo, nós recebemos informações. E é assim que nós entendemos das nossas missões e o nosso propósito. Propósito é um só, é o caminho que nós escolhemos, e as missões são várias. Então, nós temos, para os seres índigo, por exemplo, nós temos missões que eles vão cumprindo até ocupar essas posições aqui. Então, vão concluindo missões, por exemplo, fazer as pazes com o pai, aprender alguma coisa, desenvolver uma habilidade, aí trabalha com algo, aí tem que soltar aquele trabalho, aprender sobre o desapego. Missões, às vezes são simples. O negócio é que a nossa mente humana às vezes complica demais, sabe? Coloca coisas grandiosas, muito complicadas, e às vezes nós temos tudo que precisamos. Que é isso que eles me falaram hoje também, que eles me ensinaram isso. E quer ver um exemplo de ser pilar de luz incandescente? Que essa posição, ela pode ser mais simples do que você imagina. Porque tem várias formas de expressar isso. A mãe é um pilar de luz incandescente para o seu filho. A missão da mãe é entregar a vida, nutrir o filho através da fonte criadora. Porque se a mãe não faz isso, aqui entra o feminino, se a mãe não faz isso, se ela não conecta a fonte criadora, se ela não se conecta ao amor incondicional, a mãe vai secando, ela fica vazia, ela fica murcha, ela começa ali a se dedicar ao filho, a cuidar desse filho, a educá-lo, fica sem tempo para si, ela vai ficando seca. Então, a mãe que se conecta à fonte criadora, ela se torna um pilar de luz incandescente para os filhos.
O professor na escola, na escolinha primária, ensina matemática. É a mesma coisa, ele é um pilar de luz incandescente para as crianças. Se esse professor ensina através do amor incondicional, ele está no propósito dele, na missão dele, ele se sente revigorado, ele gosta de estar com aquelas crianças, de ensinar, ele passa com leveza. Agora, se ele está desconectado da missão, do propósito, ele começa a secar. Esse professor vai secando, secando, fica difícil, parece que não rende, vai dar aula, fica, parece que demora um século, um terror. Então, esse pilar de luz, se nós olharmos com carinho, nós vemos em várias situações o nosso dia a dia. Eu estou trazendo aqui no primeiro momento nesse sentido de ascensão, que é o meu foco maior aqui no canal. Eu trabalho mais com isso, processo de ascensão, de despertar espiritual, de cura, que está relacionado à minha missão. Mas nós podemos ver essa mesma estrutura em vários âmbitos, em várias áreas. Por isso que eu falei agorinha, né? Não é um acaso. Que às vezes nossa mente cria algo grandioso demais. Nossa, ser um pilar de luz deve ser muito difícil. Vai depender, da posição aqui. Pode ser que seja um pouco mais desafiador, porque você vai alcançar mais pessoas, certo? O que eles me passaram, assim, eles me passaram o nono pilar. Então, eu posso usar o nono como um exemplo. Então, esse nono pilar, nós temos aqui próximo a mente monádica, que é uma mente importante de ser trabalhada, que é o exemplo de Jeshua, que nós temos dois Jeshuas na história. Eu já coloquei isso em algum lugar, falando sobre esse tema, mas eu vou desenvolver aqui rápido. Nós temos o Jeshua da 12ª dimensão, é esse aqui, o avatar crístico, o J12, e o J12 iniciou o J9. O J9 é o companheiro de Maria Madalena, assim fica mais fácil de identificar. O Jeshua 9, o J9, ele tinha uma missão de transmutação do DNA dos Anunnakis, dos Illuminati Anunnakis, dos seres caídos, para fazer um processo de trabalhar a matriz de DNA com matriz de DNA com 9, 10 e 11 filamentos, ou seja, matrizes que não conseguiriam se conectar com a fonte criadora. Então, ele tinha essa missão junto com a Ordem Esmeralda, né, um ser trabalhando para a biorregeneração. E os ensinamentos de J9 ficaram muito conhecidos, eles ficaram mais famosos que os ensinamentos de J12. Por quê? Olha só, J9, ele estava mais próximo das pessoas aqui, olha, vamos colocar assim, das extremidades. Não é que seja ruim, tá? Significa que aquelas pessoas precisavam de iniciar, pessoas que estavam iniciando o seu processo de biorregeneração. E até por conta dessa situação dele ter ficado responsável por transmutar um DNA caído, muitos seres caídos se aproximaram dele. Eles sabiam, nossa, ali tem um antídoto. Ali eu consigo me recuperar porque eu quero voltar para a fonte, eu quero me reabastecer na fonte, eu quero beber direto na fonte. Então, o J9 ficou mais famoso, ficou mais conhecido por conta disso, mas ele aprendeu com o J12, por conta dessa aproximação das pessoas. Uma linguagem, às vezes, mais simples, aí já é meu achismo, tá vendo? É importante passar isso aqui. Às vezes, né, nós podemos questionar isso, às vezes uma linguagem mais simples, ou a energia, né, por estar mais próximo, enquanto o J12 estava ali bem no alto mesmo, trazendo informações, então ele tinha um trabalho de ancorar códigos VECA,
transmitir para aquelas pessoas que estavam mais próximas a ele. Olha aqui, como que funcionam esses pilares. O J9 estava próximo de J12, mas a pessoa que estava lá, olha, aqui na entidade encarnada, terceira dimensão, estava muito distante de J12, estava mais próximo de J9. Então, essas posições, o 6 e o 9, e não é por acaso que são, né, trabalhos em equipe, que eu vou explicar agora, essas posições funcionam como intermediários desses seres que ocupam posições mais próximas da fonte. Então, há todo um processo de modulação energética, de transmutação e readaptação e diminuição da frequência, né? Essa modulação é a diminuição. Então, esses pilares funcionam dessa forma também. Eles se enchem de energia, eles fazem a redução para ficar mais tranquilo, falar a linguagem das pessoas. As pessoas conseguem chegar e vão aproximando lá desse núcleo, desse interior, para beber direto ali da fonte. Então, funciona a interdependência, tá? A interconexão, todos os seres trabalhando juntos. Nossa, a aula tá ficando longa. Eu pensei que eu ia passar rapidinho, 20 minutos, mas tem muita coisa a ser falada. Olha como que esses seres trabalham em equipe. Nós temos, eu vou voltar aqui rapidinho só para explicar. Nós temos as chamas gêmeas. Então, quando desceram esses avatares, eles desceram em pares. Mahahari, chama gêmea de Jeshua J12, tá? Também conhecida como Maria. Nós temos o J9, chama gêmea de Maria Madalena. Nessa encarnação em específico, vamos falar do J9 e Maria Madalena. J9 ocupava a posição 9 e Maria Madalena a posição 3. Então, esse feminino aqui também ajudava nesse processo de integração, de ensinamentos, de transmissão dos códigos. Porque a função dos pilares de luz, a função dos seres que ocupam essas posições aqui, do Hao, a mente e da chamamória, é para transmitir códigos genéticos, fazer o processo de biorregeneração. Então, esses seres trabalhavam aqui em equipe, o feminino e o masculino, as chamas gêmeas. Então, nós tínhamos aqui conjuntos de chamas gêmeas trabalhando nas posições 3, 6, 9, 12, que é o que eu vou explicar aqui agora. Então, quando nós descemos, porque tem todo um processo de fragmentação da alma. Quando nós descemos, nós ocupamos primeiro as posições 12 e 6. É como os ponteiros de relógio, que fica mais fácil, tá? Nesse sistema aqui. Geralmente, o masculino ocupa a posição 12 e o feminino a posição 6. Da posição 12, cria-se um outro feminino, posição 3, e da posição 6, cria-se um masculino 9. Então, nós temos aqui, olha, masculino, masculino, feminino. Mas, em alguns casos, isso aqui pode estar invertido no sentido do homem ocupar a posição 6 e a mulher posição 12, ou feminino e masculino, tá? O masculino ocupar, o divino masculino ocupar a posição 6 e o divino a posição 12. A mesma coisa, pode ser que nós tenhamos um masculino aqui na posição 3 e um feminino na posição 9. Pode acontecer isso aqui. As posições 12, 6, 3 e 9, nós temos chamas gêmeas. As outras posições, nós temos almas gêmeas. E esses complementos, nós temos aqui, ó, um em frente ao outro. Que é assim, olha.
É que não vai estar bem uma em frente ao outro, que é 1 e 5, 4 e 10, 4 e 10, 2, 2 e 8, 7 e 11. É isso. Tem que fazer com calma, falar com calma aqui para vocês, para não trazer confusão, tá? Esses são as posições de alma gêmea: 1 e 5, 4 e 10, 2 e 8, 7 e 11. E as chamas gêmeas no 3, 6, 9 e 12. Aqui nós temos missões também. Então, quem pode falar para você, se você está numa jornada de chama gêmea ou de alma gêmea, é você mesmo, não tem como ninguém falar, tá? De fora. Durante meditações, contato com as suas identidades mais elevadas, elas podem te falar qual que é a sua posição, ok? É assim que você recebe. Você pergunta, qual posição que eu estou? Você vai perguntar para suas próprias identidades mais elevadas, e elas vão falar. E tem uma situação aqui, porque essas encarnações, nós passamos por os outros pontos. Então, há um giro aqui, que eu nem vou entrar nessa parte, mas há um giro, nem sempre nós ocupamos a mesma posição. Então, há uma mudança. É isso que eu posso falar neste momento. Há um giro, há uma mudança, e nós temos os nossos fractais como uma identidade. Então, nós temos aqui, olha, 12 fractais, uma identidade alma. Pegou um relógio completo? Identidade alma. Uma identidade sobre alma tem 12 almas. Então, ao invés de ser fractais aqui, nós temos coletivos. Nós estamos falando de identidades coletivas. Um avatar tem a consciência de 1.728 encarnados, se eu não me engano, 144 almas, porque isso aqui vai multiplicando. 12 encarnados é uma consciência alma. 12 almas é uma consciência sobre a alma. 144 almas é uma consciência avatar de Cristo. Então, a mesma coisa, olha só. Vai ocupar a posição aqui. A mesma coisa não, aliás, eu falei errado. Vai ocupar a posição número 9, por exemplo, o nono pilar de luz. Esse nono pilar de luz pode ser a posição 9 da consciência alma. A posição 6 pode ser o sexto pilar da consciência, da identidade. É um ser encarnado. É um ser encarnado que está nessa posição. Um fractal. Você pode ocupar o 12º pilar com consciência encarnada. Ou com a consciência alma. Então, não significa que a pessoa que está aqui, nessa posição, tenha a consciência sobre a alma. Não significa isso, vai depender do caso. Tá? Quando nós falamos desses seres que são avatares, que trazem um conhecimento para a humanidade, aí já é uma outra história.
Aí nós temos que entender ali a nossa posição, e não é que seja maior ou melhor, são missões. É a missão daquela pessoa. Então, tem várias perspectivas para olhar esse diagrama. Pode coincidir, sim, da pessoa estar na terceira posição, com identidade encarnada, ou pode ser que não. Porque essa estrutura aqui, ela se desenvolve para outras estruturas, que aí já entra uma questão das plataformas de ascensão, aí já entra os planetas, sistemas solares, galáxias, e assim por diante, tá? Então, nós precisamos ter esse discernimento. Mas o conhecimento foi transmitido o que eu precisava passar, né? Como eu falei aqui, tem essa diferença ao olharmos para os nossos corpos, a estrutura individual, olha só, a estrutura individual dessa perspectiva, os meus corpos vão para fora, para a estrutura da família de alma. Aí já tem a sua posição ali e essas esferas concêntricas, né? São esferas dentro de esferas, então tem toda uma diferença. Bom, é isso. Eu vou... isso aqui já vai ficar para outra aula, que eu estou preparando o material. Bom, é isso. Vou finalizar aqui. Aquilo que não servir para você, deixe para lá, não precisa pegar. Aquilo que você observar que foi achismo meu, você deixa para lá também. Mas eu passei no meu melhor o que eu precisava transmitir mesmo do que eu recebi. Bom, até mais. Tchau, tchau.